com todos os nossos palestrantes aqui. Eu vou dar início, então, ao nosso webinar, né? A Advocacia Rui de Melo Miller tem muita satisfação em estar realizando esses eventos. Nós já fizemos, esse aqui é o 15º webinar, que percorre aí os assuntos e a matéria portuária, né? Tem uma história interessante, que eu acho que é importante a gente contextualizar do nosso escritório, que o nosso fundador, o Rui de Melo Miller, ele foi patrono da ação dos Bagrinhos da Estiva, lá nos idos de 1960, aquela luta pela sindicalização e pelo acesso ao trabalho, que foi acompanhado de uma greve de fome, diga-se de passagem, muito bem organizada, e que, ao fim e ao cabo, deu o acesso aos Bagrinhos da Estiva. Então, essa matéria é muito íntima da nossa atuação, e de lá para cá se desenvolveu muito dentro do escritório. Então, assim, isso nos liga muito a esse tema, né? Quero também iniciar agradecendo muito a atenção de vocês por aceitar o meu convite para participar desse debate. O Lucas Rênio, que vai participar com a gente, vai abrilhantar com todo o seu conhecimento jurídico, é um professor na matéria, alguém que acumulou muito conhecimento nesses anos, um advogado extraordinário. Então, eu acho que a gente tem aqui uma boa equipe para que a gente possa levar o debate à frente, tá? Vou fazer pequenas falas sobre o nosso evento. A gente pede a todos os participantes que mantenham o seu microfone fechado, que utilizem o chat para encaminhar suas perguntas, para endereçar os seus temas. Então, essa vai ser a opção para que a gente possa interagir com o nosso público, tá? Vou, como a gente sempre faz, homenagear aqui os trabalhadores da área da saúde, os trabalhadores portuários, que foram categorias que não puderam gozar do home office e ficaram ali na linha de frente para manter a economia girando, para manter as atividades e também as medidas de saúde. Como eu falei, esse é o nosso 14º webinar, né? Queremos também aqui ressaltar o nosso apoio ao movimento Black Lives Matter. Nós tivemos aqui no aniversário de 59 anos o Preto Zezé, que nos deu um panorama sobre a questão do sexismo, do racismo no país. Foi muito legal conhecer a Federação das Favelas, né? A Central Única de Favelas, né? A CUFA, e a gente é engajado nesse aprimoramento da sociedade para a vida coletiva, né? Então, ficam aqui as nossas homenagens. Mas, bom, nós estamos aqui hoje com, como eu falei, José Adilson e Dr. Mário, que dispensam muita apresentação. José Adilson é presidente da Federação Nacional dos Estivadores e Dr. Mário é presidente da FECONVIB, já está aí há quase 20 anos. Mais à frente eu detalho um pouco mais os currículos e as atividades. E, bom, o nosso tema é falar de trabalho portuário em época de Covid, né? 19, um surto, começou como um surto lá em março e no final do mês já tínhamos uma pandemia perigosa de alto contágio. Então, os governos se organizaram e buscaram medidas para poder manter, por um lado, toda a proteção à saúde, né? E, por outro, manter a economia ativa e a atividade portuária em pleno funcionamento. No caso do setor portuário, essas medidas foram encaminhadas através da medida provisória 945, que talvez seja a nossa tábua aqui de discussão, tá? A medida 945, ela vem com elementos que mexem na relação capital-trabalho, em temas que, em certos lugares, em certos portos, eles eram mais sensíveis, em outros menos, mas pela urgência e pelas medidas que se eram necessárias tomar para garantir a saúde e as operações, foram aí feitas alterações legislativas que trazem impacto no dia a dia e para o futuro da atividade portuária.
Então, assim, numa análise geral, a gente tem na MP 945 a declaração de essencialidade do setor portuário, né? E, com isso, a inclusão também na lei de greve, que é uma lei que protege a sociedade contra a paralisação das atividades essenciais, e, a partir dessa declaração, se decorreram outras alterações em outros direitos. E, então, a gente tem aqui como pano de fundo a declaração de essencialidade de um setor que, a meu ver e ao ver de muita gente, já era essencial, né? A atividade em si tem uma importância muito grande na economia, então, independentemente da legislação, ela já é uma atividade que poderia ser considerada como essencial. E foram estipuladas medidas de saúde, né? Para salvaguardar a vida do trabalhador, afastamentos compulsórios, indenizações compensatórias por esse período, a apuração desses valores, o pagamento desses valores serão temas também que a gente vai abordar aqui no webinar. Nós temos ainda a questão da multifuncionalidade, da escala eletrônica, do pregão eletrônico, né? da não requisição física e sim eletrônica, que são adventos que já são praticados em outros portos, que já se tem uma experiência. O Zé Adilson estava me dizendo aqui que tem uma experiência já de 14 anos com essa matéria, com a escala eletrônica. Então, eu acho que nós temos aí bastantes temas para poder debater, né? Então, essa abertura inicial, ela pontua alguns dos itens que nós vamos passar. Nós temos a questão da temporalidade dessas medidas, né? Que elas perduram para além do prazo da medida provisória. Se não for votada, há a possibilidade já expressa da extensão desse período, desses direitos. Eu acho que esse é um tema sensível, importante para o nosso debate. E, com isso, então, eu faço aqui a abertura inicial, né, dos temas que a gente vai debater, e vou inicialmente passar a palavra para o Dr. Mário, como a gente combinou. O Dr. Mário é presidente da FECONVIB, é diretor de assuntos internacionais da Contimaf, é secretário de assuntos jurídicos da Central dos Trabalhadores do Brasil, é advogado, nosso colega, advogado trabalhista, e é portuário conferente no Porto de Paranaguá. Então, doutor Mário, a palavra está com você. Bom dia, quero agradecer primeiramente o Miller. Ao agradecer ao Miller, eu estou complementando também todos os demais participantes dessa mesa, e cumprimento também o meu companheiro do dia a dia, que é o Zé Adilson Pereira. E, para a gente até otimizar nosso tempo, como tínhamos combinado, eu vou falar sobre algumas questões inseridas na 945, na MP 945, e eu começo dizendo que com relação ao impacto da MP com sua publicação, eu posso dizer que, principalmente a FECONVIB e a FNE, Federação de Estudadores, a gente vinha discutindo o tema, não tínhamos os detalhes do texto legal, mas vinham discutindo o tema. E com o Dr. Piloni, que falava em nome do governo, e a gente tinha algumas questões que nos surpreenderam, né? Por exemplo, a questão de ficar fora da transitoriedade, atividade essencial, multifuncionalidade sem negociação coletiva, e também o artigo 9º e o parágrafo único, que trata da temporalidade, somente do artigo 2º, 3º e 4º, a gente esperava que ficasse bem definida a temporalidade, principalmente no que diz respeito à possibilidade de prorrogação da vigência desse dispositivo. Isso realmente foi uma surpresa para nós, né? E o resto, praticamente, nós tínhamos noção. E, inclusive, vínhamos passando para o sindicato, atualizando o sindicato do que estava sujeito a acontecer com a publicação da MP. Então, as surpresas nossas não foram tantas.
Mas, claro, de certo modo, causou uma certa comoção no setor portuário, porque mexeu realmente, como o Miller falou de início, mexeu com a relação do capital-trabalho no porto, embora temporariamente e excepcionalmente. A questão da declaração de essencialidade da atividade portuária, esse assunto é um assunto sério, principalmente porque já existia alguns juízes que mesmo não estando expresso na lei, eles vinham entendendo que a atividade portuária era essencial. E quando chegava o processo chegava no TST, acabava prevalecendo que não era. Agora, claro, ficou explicitado e, como eu disse, de forma definitiva, não é temporária. E nós sabemos que o que nos preocupa é que realmente dificulta a deflagração do movimento paredista e facilita a atuação do Ministério Público do Trabalho e dos entes empresariais, principalmente dos operadores portuários, para requerer a abusividade e ilegalidade do movimento. Isso aí realmente os trabalhadores sentiram, os sindicatos sentiram. E até porque a essencialidade ela traz outras garantias. Durante a greve, a prestação de serviço indispensável, atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, principalmente aquelas questões que colocam em perigo eminente a sobrevivência da saúde e segurança da população. Nós sabemos tudo isso, quer dizer, ela dificulta um pouco. E ainda que o poder público poderá assegurar a prestação de serviço indispensável, quer dizer, aí nós percebemos que poderá ter aí mais facilidade do poder público permitir que pessoas estranhas ao sistema trabalhem no momento paredista. A comunicação, o tempo de comunicação aos operadores portuários, agora mínimo passa a ser de 72 horas. Também a criminalização dos atos cometidos na greve, que poderá ser apurados dentro da legislação trabalhista, civil e até penal. E o Ministério Público também de ofício, ele pode pedir abertura competente de inquérito para oferecer denúncia. Então, na verdade, isso aí preocupou e assustou muito o setor portuário. Quanto à interrupção temporária da exclusividade legal da contratação de TPAs, nós discutimos muito com o governo. Nós discutimos muito, aquele artigo de parágrafo primeiro que nós pedimos para deixar limitado essa possibilidade da quebra da exclusividade no caso de greve ou atividade paredista. Isso aí a gente trabalhou muito, eu e o Zé Dilson, para que fosse colocado. Nós sempre fomos contra a eficácia da contratação fora do sistema. Aquilo lá nós queríamos, insistimos, foi uma surpresa para nós também, nós insistimos que a eficácia fosse só dentro do período da pandemia. E não, primeiro eles queriam, a proposta deles de início era 18 meses. Aí nós insistimos bastante, nós queríamos que ficasse dentro do período da pandemia, mas ele deixou para 12 meses. Isso aí também é uma questão que trouxe muita preocupação para os sindicatos. Com relação a ações que seguiram pelos órgãos, sindicatos, para implementar as medidas de prevenção da pandemia, nesse caso, houve aí uma discussão do governo, do Ministério Público, e até a ANTAC participou do governo, e acabaram baixando protocolos. E os protocolos foram bem feitos, acho que o protocolo foi bem feito, eles seguiram as orientações da OMS. Eu acho que é por isso que, até agora, vocês estão percebendo aí que o índice de contaminação de trabalhadores portuários é baixíssimo. Nós tivemos casos de contaminações, mas de tripulantes que chegaram de embarcações estrangeiras, mas diretamente os portuários, a comodidade ocasionada com isso, não foi muito dentro do que diz respeito ao trabalho portuário em si. Com relação à renda mínima, que foi perguntado, essa questão da renda mínima, na verdade, está criando
até concordo com as colocações do Miller, aí, está criando uma cultura, vamos dizer, dentro da cabeça empresarial de renda mínima. Mas a renda mínima que nós defendemos, ela não é essa modalidade. Nós defendemos uma modalidade de renda mínima parecida com o sistema americano, que não é bem, não seria uma renda mínima, seria uma garantia de renda. Ou seja, uma garantia de renda que ela é diferenciada porto a porto, nós defendemos. É uma garantia de renda que garantir um ganho anual, vamos dizer, para o trabalhador portuário que depende só da atividade portuária e tem a atividade portuária como a sua única atividade. Nós não queremos garantia de renda para aquele que faz bico no porto. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós queremos garantia de renda para aqueles que dependem exclusivamente do porto, até como prevê a Convenção 137 da OIT. A nossa garantia de renda do sistema americano seria mais ou menos, assim, grosso modo, seria você pegar a média de ganho do último ano, dos 2 últimos anos ou 3 últimos anos, e estabelecer aquilo como ganho anual daquele trabalhador que seria eleito para receber essa garantia de renda. Ou seja, é um ganho anual que ele vai semanalmente sendo compensado, semanalmente, divide aquele ganho por 52 semanas e semanalmente vai compensando. Quando ele atingir aquele mínimo do ano, aquela garantia mínima, ele para de receber. Então, é uma maneira muito mais fácil e inteligente, adotada principalmente nos portos americanos, e que funciona desde 1932 nos portos americanos. Foi aquela questão dos trabalhadores, identificados que não vivem exclusivamente da atividade portuária. Nós temos muitos casos aqui, mas, geralmente, esses casos, esses trabalhadores são aqueles que trabalham em portos com muita sazonalidade. Tem portos aí que o trabalhador obrigatoriamente tem que ter outra atividade para poder sobreviver, a não ser que viva com aquela dificuldade muito grande. Então, esses portos com mais sazonalidade, ele tem muita gente com atividade fora do sistema. E aí, só que nos portos maiores também existe, mas existe principalmente naqueles portos que não tem uma regra de assiduidade. Nos portos que tem regra de assiduidade, ele tem que cumprir a assiduidade. Então, dificilmente tem trabalhador que é dógmo e também trabalha no banco, no supermercado, numa loja, etc. Geralmente, nos portos grandes não tem, até porque não dá, porque ele tem que cumprir a assiduidade, onde tem regra de assiduidade. As questões de treinamento, qualificação profissional, esse assunto, embora foi colocado meio en passant pelo Miller, mas é um assunto interessantíssimo. Nós, Miller e demais companheiros que participam dessa mesa, nós defendemos, sim, um modelo de treinamento, qualificação profissional, aperfeiçoamento, habilitação profissional, identificação de trabalhadores, até porque defendemos dentro do que prevê a Convenção 137 da OIT, a própria Lei 12.815, para a gente enfrentar o que vem pela frente. Já está vindo aí há muito tempo, e tem países que está suborientada, que é a automação, mecanização e até a robotização dos trabalhos. Mas nós defendemos que esse sistema seja um sistema como acontece nos principais portos do mundo, seja gerido pelos entes portuários, ou seja, pelas entidades sindicais portuárias, pelas entidades empresariais portuárias, e que seja uma coisa exclusiva do porto. É assim que acontece, você deve saber, acontece na Holanda, na Espanha, né? Acontece lá em Roterdã, acontece na Alemanha, como eu disse, nos Estados Unidos. Nos principais portos que são referência no mundo, o sistema de treinamento é visto como uma coisa importantíssima para a competitividade dos portos, para a modernização dos portos. E nós queremos, sim, nós queremos modernizar também os portos, queremos ser competitivos com os demais países do mundo, demais portos do mundo, através do treinamento também. Eu acho que é isso, Miller. Não sei se eu passei no meu tempo, mas eu tentei resumir e espero que tenha esclarecido bem aí para os presentes. Obrigado. Doutor Mário, muito obrigado pela visão
o senhor traz, acho que é muito clara, muito coerente com o trabalho de vocês ao longo desses últimos 20 anos. É muito importante a gente perceber e ouvir os temas que ainda são sensíveis, né, como a questão aí da temporalidade, das medidas adotadas, que ela vem num período de, vou chamar de exceção, né, porque você tem a Covid como algo pontual, né, a pandemia como algo pontual, mas que, por mexer em questões de fundo, trazem essa preocupação, trazem a necessidade do debate, do diálogo, né, com relação a esse ponto, né? Eu achei muito interessante a colocação, acho que ela traz um esclarecimento sobre a questão dos trabalhadores portuários que, porventura, trabalham sazonalmente no porto e que existem várias razões para isso. Eu acho que esse é um ponto que fica muito claro. Então, eu acho que a sua explanação traz essa visão, né, do que está preocupando no momento, né, principalmente no seu caso a questão da contratação, né, a forma de não deixar o setor desabastecido, porque eu acho que esse é o ponto, né, você não deixar um setor que é essencial e já era desabastecido, tá? Antes, eu quero também agradecer a presença aqui do nosso presidente da FENOP, Dr. Sérgio Aquino, a qual também nos honra muito com a sua participação, com a presidente do Sindicato dos Amarradores do Espírito Santo, né, a nossa Fabiana Afonso, registrar essas presenças. E vou passar a palavra para o Lucas Rênio, para que ele faça suas observações, faça as suas colocações antes da gente dar prosseguimento. Eu acho que ficaram algumas perguntas que eu vou encaminhar após a gente concluir os debates, para que a gente possa estimular aí a nossa discussão, tá bom? Lucas, a palavra está com você. Ok, bom dia a todas e todos. Cumprimento todas as participantes, todos os participantes, a pessoa do Dr. Matheus Miller. Estamos aqui com um quadro muito qualificado. O Matheus foi quem me ajudou a andar os primeiros passos na Justiça do Trabalho lá em 2003, quando eu cheguei à Advocacia Rua de Melo Miller como estagiário. Isso já faz 17 anos. José Adilson, um dirigente sindical diferenciado, acompanha há alguns anos já o seu trabalho, José Adilson, aqui de Santos, olhando lá para o Espírito Santo, mais recentemente em âmbito nacional na FNE, e digo diferenciado porque sempre vejo nas suas falas uma preocupação muito grande com a produtividade do trabalho portuário avulso, a demonstração de que o trabalho avulso pode continuar sendo interessante, e sempre focando na maturidade profissional dos TPAs. Me recordo de um evento organizado pela Unifesp em 2018, lá no Sindicato dos Petroleiros, em Santos, e ali representantes de sindicatos de vários países aqui da América do Sul, inclusive até da Europa também, da Espanha, e muito se falava como greve, como uma das principais soluções para reivindicações dos portuários, para tentar resolver os problemas que os portuários entendem que existem. E sabemos o quão complicada é uma greve para o setor portuário, o quanto a sociedade perde, os trabalhadores perdem, o empresariado perde. Portugal, por exemplo, constantemente, em razão das várias greves que acontecem lá em Lisboa, a estiva portuguesa, acaba perdendo linhas de navegação e o setor portuário sofre muito com isso. E eu me recordo de você tendo uma fala diferenciada. Não duvido que, se for necessário, você tem toda a capacidade para organizar uma greve e vai fazer isso se for necessário, mas eu lembro que você defendendo uma posição diferente, dizendo, olha, na verdade, o melhor caminho é o trabalhador portuário avulso mostrar que ele é interessante, que ele é importante e que ele tem qualificação para atuar, para ocupar os espaços. Dr. Mário Teixeira, colega de profissão, um dos dirigentes sindicais mais experientes do Brasil, talvez o mais experiente até, envolvido aí nas principais discussões de trabalho portuário das últimas décadas. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, os pontos que o Dr. Mário comentou aqui, eu queria começar pela questão da multifuncionalidade. A multifuncionalidade, nós sabemos que
desde a lei de 93, ela está incluída dentro daquelas matérias que dependem de negociação coletiva. Isso de forma expressa lá na lei de 93, e na lei de 2013 não foi diferente, repetiram o artigo. Para o trabalhador vinculado, penso, e existe uma sólida doutrina nesse sentido, que para o trabalho vinculado não é necessário negociação coletiva. Por quê? Aplica-se a CLT, o princípio da máxima colaboração, o poder diretivo do empregador. Então, entendo que para o trabalho vinculado não é necessário, isso já desde 93, a negociação coletiva para a aplicação da multifuncionalidade. Ou seja, o operador portuário terminal pode contratar um trabalhador de uma determinada atividade e ele, em razão do princípio da máxima colaboração, do poder diretivo do empregador, desde que treinado para isso, obviamente, desde que qualificado, pode ocupar outras posições. O estivador que terminou a criação de contêineres no navio pode descer e ajudar no postado, enfim. Penso que para o trabalho vinculado, essa questão da multifuncionalidade independe de negociação. Para o trabalho avulso, entendo que é um importante avanço retirar isso da negociação coletiva. Por quê? Vemos aí que já se passaram mais de 20 anos, 27 anos aproximadamente, e a questão não evoluiu da multifuncionalidade, evoluiu pouquíssimo, dependendo da negociação coletiva. Então, penso que é lógico, os detalhes da multifuncionalidade, questão de remuneração, treinamento, algumas outras, essas minúcias podem ficar no âmbito da negociação coletiva. Mas penso que isso tem que ser uma aplicação direta. Entendo que todos os trabalhadores do sistema ótimo deveriam ser multifuncionais. Isso traria, na minha visão, um ganho de produtividade para o trabalho portuário, para o sistema em geral, e também uma possibilidade maior de ganhos, de oportunidades para os trabalhadores. Os trabalhadores poderem rodar, aí sim, um rodízio democrático, um rodízio com oportunidades para todos os trabalhadores como multifuncionais e tendo oportunidade, um trabalhador do bloco poder atuar como conferente e assim sucessivamente. Acredito que isso é uma medida importante também para preparar a otimização do sistema ótimo, para contribuir, aliás, à otimização do sistema. Vemos aí, algumas vezes, o apontamento de necessidade de ingresso de novos trabalhadores numa determinada atividade. A partir do momento que todos são multifuncionais, essa necessidade de novos ingressos vai diminuir ou vai inexistir, vai deixar de acontecer. Então, o sistema fica mais equilibrado também. Isso também é uma questão de boa prática internacional. A recomendação 145 da OIT diz expressamente lá que deveria ser eliminada a diferenciação entre trabalho a bordo e trabalho em terra, diminuído o número de atividades, de categorias. Então, isso vai no sentido também do que diz lá a OIT na recomendação 145, de eliminar essas diferenças, essas variedades que acabam travando algumas questões de evolução do sistema. Penso também que a questão da categoria diferenciada, ela, além de ter um erro técnico, e aí eu falo da categoria diferenciada porque tem a ver com essa questão de unificação, penso que isso prejudica a unificação, prejudica a multifuncionalidade, aquela questão das categorias diferenciadas. Até 93 fazia algum sentido, porque era uma lei, era uma enxurrada de leis, e uma lei para cada atividade. A partir de 93 passou a ter uma lei só para todas as atividades. Em 2003 a mesma coisa, regime único. A doutrina já se posicionou nesse sentido, existem decisões também no sentido de que a categoria é o trabalhador portuário, categoria trabalho portuário. Aquelas 6 atividades, 6 nobres atividades, são divisões específicas, mas não a ponto de gerar, pelo menos do ponto de vista jurídico, o enquadramento em categoria diferenciada. Então, esse é um ponto que eu acredito que atrapalhe também a implantação da multifuncionalidade. Então, penso que é um ponto importante, fazendo um contraponto aí com o Dr. Mário e com o José Adilson também. Acredito que ele não vai concordar muito com o que eu estou falando. De repente, vou ter que pedir reforço para o Matheus para me ajudar aí, para ficar empatado, né? Ficar no placar de 2-2. Mas eu penso que é importante, sim, que multifuncionalidade sujeita à negociação coletiva não funcionou. Já se passaram mais de 2 décadas e não funcionou. Então, penso que isso tem que ser algo direto. Todos os trabalhadores do sistema órgão serem preparados, qualificados para serem multifuncionais e concorrerem
a todas as oportunidades de trabalho, a todas as fanas. Questão da essencialidade. Lá em Portugal, no começo da pandemia, Portugal adotou medidas muito rígidas, até pelo histórico de greves da estiva de Lisboa. O que o governo de Portugal fez? Implantou a requisição civil, que é a obrigatoriedade dos trabalhadores atuarem, e, na sequência, também suspendeu os direitos de greve dos trabalhadores portuários. Tudo isso por quê? E aí, é lógico, alguns vão dizer que as medidas foram muito rígidas, outros não, mas qual motivo? É importante olharmos para a ratio, né, para a racionalidade disso. Justamente a essencialidade da atividade portuária para a economia do país, para a alimentação, para a medicação, para combustíveis. E no Brasil foi muito importante, naquele momento, da edição da MP 945, que fosse destacada a questão da essencialidade, para evitar algumas questões que pudessem ser mal conduzidas, no sentido de paralisar as atividades portuárias no momento em que o Brasil precisava demais e continua precisando. Aliás, a atividade portuária é essencial ao comércio exterior do Brasil, então não se podia realmente parar a atividade portuária, principalmente naquele momento. E aí, fazendo mais uma vez o contraponto, na verdade, a atividade portuária, ela mesmo antes da MP 945, ela já era essencial. Não só por uma questão de fato, mas de direito também, porque a lei de greve ela já fala, desde a sua redação original, que a distribuição de medicamentos, alimentos, gás, combustíveis, é uma atividade essencial. E os portos, eles fazem isso, distribuem, ajudam na logística, são essenciais à logística de combustíveis, medicamentos, alimentos. Então, o porto já faz isso e muito mais, vai além disso. Doutrina e julgamentos também, inclusive o julgamento do TST, uma decisão do TST, numa grande greve que aconteceu alguns anos atrás, uma medida cautelar, inclusive o governo foi um dos autores dessa ação, foi colocado posicionamento de que a atividade é essencial, numa interpretação ampliativa da lei de greve. O Ministério Público do Trabalho também suscitando dissídio de greve, isso é uma demonstração de que se trata de atividade essencial, porque aí é o caso típico jurídico do Ministério Público do Trabalho ingressar com dissídio de greve. Então, essa questão da essencialidade, ela veio apenas para, vamos dizer assim, colocar uma cereja no bolo, porque essencial já era de fato e de direito. A questão da escala web, o Matheus comentou da experiência do José Adilson lá no Espírito Santo. Acredito que o Espírito Santo tenha sido pioneiro, né, José Adilson, nessa questão da escala web, porque desde 2007, se eu não me engano, aí há 13 anos, que já vem trabalhando com a escala web. Então, é uma prova que funciona, há 13 anos já vem sendo desenvolvida lá, e é um sinal dos tempos. É uma questão que o setor portuário, os trabalhadores portuários não podem ignorar. No meio jurídico nós temos visto isso, a importância, muito embora gere uma dificuldade de adaptação, mas a importância desses meios virtuais para a realização das atividades, para otimização de custos. Segunda-feira mesmo realizei uma sustentação oral de um julgamento do TRT e normalmente vamos a São Paulo para realizar a sustentação oral e ficamos o dia inteiro à disposição disso, né, porque tem o tempo de deslocamento. E cheguei na sessão em 5 minutos e saí dela em 1 minuto. E isso gerou uma economia de tempo enorme que eu pude aplicar para outras atividades. Então, o trabalho portuário eu penso que não é diferente. É lógico, precisam ser feitas as adaptações, as melhorias necessárias. É óbvio, dar o apoio para o trabalhador. Lá no Espírito Santo mesmo, sei que existiram cursos, né, Zé Adilson, parcerias com entidades de treinamento. Então, é óbvio que isso deve acontecer, mas penso que é um caminho sem volta, em termos de melhoria de condições de vida, economia de tempo, economia de gastos, né? Os órgãos aí já sabemos o peso que os gastos têm sobre os órgãos, a situação financeira dos órgãos. Então, é um meio de economizar também. E para os trabalhadores, acredito eu que depois dessa adaptação, vai gerar uma economia de tempo e um ganho de qualidade de vida enorme. É um caminho sem volta e a lei veio só para formalizar isso. E a pandemia para reforçar a necessidade, né? Tem essa questão aí também de saúde, higiene e segurança. A escala web
garante essa proteção. Questão da vinculação. Acredito que se estivéssemos numa sala agora presencialmente, o José Adilson e o Dr. Mário iam querer pular no meu pescoço, mas eu não posso deixar de falar isso. Questão da vinculação. O Dr. Mário falou também sobre a questão da automação. Eu penso que as duas questões andam juntas, por quê? O trabalho portuário brasileiro, eu tenho dito isso e eu penso isso, que nos próximos anos tem que se preparar para duas grandes quebras de paradigma. Uma delas é a automação, que, como o Dr. Mário falou, já acontece mundo afora, vem avançando mundo afora. E não adianta dizer que isso só se aplica em países menores, em que falta mão de obra, porque a China já deu esse passo também, e é óbvio, sabemos que na China não falta mão de obra, e a China já tem o seu terminal fantasma, o seu Ghost Terminal. Então, é uma realidade também que vai avançar daqui para frente. Se o Brasil não tiver os seus Ghost Terminals nos próximos anos, vai ficar para trás na logística internacional. Então, o setor portuário precisa se preparar para isso. E quando a gente fala em preparação, é treinamento dos trabalhadores, redirecionamento profissional, porque é natural que alguns postos de trabalho vão deixar de existir, ou vão ter que ser adaptados. Então, essa requalificação, esse redirecionamento profissional, que é contemplado também pela Convenção 8137, Recomendação 8145, tem que começar a ser preparado com mais solidez aqui no Brasil. E a outra quebra de paradigma é a do sistema OGMO também. Eu gosto muito de olhar para o sistema português, porque eu não tenho dúvida, pode não ter sido a única fonte de inspiração, mas eu acredito que foi a principal fonte de inspiração para os da lei de 93. O sistema OGMO em Portugal, lá os OGMOPs, que não é OGMO de Portugal, é os Organismos de Gestão de Mão de Obra Portuária. E os OGMOPs foram implantados numa transição, o sistema de trabalho portuário avulso era igual ao que nós tínhamos aqui, inclusive lá a parede deles era na chamada Casa do Conto, e lá então existia uma disputa pelo trabalho muito parecida com a parede aqui do Brasil, e lá eles tinham os efetivos, os suplentes e o pessoal de rua, os efetivos registrados, os suplentes, os cadastrados, o pessoal de rua aí a força supletiva. E aí implantaram o sistema OGMOP. Esse sistema durou 9 anos, 10 anos, e foi um sistema de transição, foi uma espécie de um amortecedor antes da implantação da regra de livre contratação, que é a regra que vigora para todas as demais atividades no Brasil e no mundo. Lógico, foi importante esse sistema de transição, esse amortecedor, para não causar um choque muito forte cultural, foi importante para a proteção dos trabalhadores que já estavam no sistema, mas aí, em Portugal, esse sistema durou 9 anos, e aí passaram, então, para o sistema de livre contratação, regra geral de contratação de mercado. E os OGMOPs, eles foram transformados em empresas de trabalho portuário, e passaram a ser empresas de prestação de serviços, inclusive com concorrência entre eles. Sei que existe um estudo aí que foi feito por algumas entidades, alguns anos atrás, propondo a criação de agências de mão de obra portuária que concorreriam com os OGMOs. Então, eu penso que o Brasil, em algum momento, vai ter que pensar de uma maneira mais sólida nisso. Se o sistema OGMO é perene ou se ele é transitório. Se ele é perene, algumas mudanças vão ter que ser feitas no sistema. Enxugamento do sistema é uma das questões. Um empoderamento maior do OGMO também, para questões disciplinares, para questões organizacionais, uma solução para o passivo dos OGMOs. Agora, se não é perene, já vou concluindo, Matheus, se não é perene, se é transitório, como foi em Portugal, e aí é uma transitoriedade que já está durando muito tempo, quase 3 décadas, então tem que se começar a preparar essa transição definitiva, a transformação dos OGMOs em empresas de trabalho portuário. Particularmente, eu acredito que o modelo de Portugal serve de referência aqui para o Brasil, que traria produtividade, a concorrência sempre é interessante, poderia trazer também um aumento remuneratório para os trabalhadores, com base em produtividade, e deixaria também, tiraria a inconstitucionalidade que eu vejo que existe na lei dos portos, porque quando falamos em livre iniciativa, é difícil você defender a livre iniciativa, dizer que existe a livre iniciativa no setor portuário, quando um operador terminal abre um processo seletivo e não pode contratar quem ele quer.
existem milhões de trabalhadores aí procurando emprego, mas essas vagas elas estão restritas só a um grupo de milhares que pertence ao sistema OGNO. O sistema da preferência, da prioridade, que já tinha avançado bastante, existia uma maturidade, a pacificação social, ele quebrava ou violava pela metade a livre iniciativa, pelo menos não existia um entendimento total, dava essa prioridade, se as vagas fossem preenchidas, ia para o mercado comum. Agora, a exclusividade, aí, ela fere de morte a livre iniciativa e a liberdade profissional também, porque tira a oportunidade de milhões de trabalhadores de ingressarem no setor portuário. Agora, lógico, o pessoal do sistema OGNO tem que ser pensado, seja se o sistema OGNO é perene, se é transitório, tem que ser pensado no enxugamento. Isso, desde as DTM, já existia uma preocupação no equilíbrio, na equalização dos quadros. Então, como diz a OIT, Recomendação 45, Convenção 137, redirecionamento profissional, PDVs. PDV também foi um assunto que não avançou nas últimas 3 décadas. E preparar o sistema portuário para, como diz a OIT também, que o sistema de trabalho portuário esteja preparado para as necessidades operacionais, para as necessidades econômicas do setor portuário. E o restante eu vou falar mais para frente, então, Matheus, se tiver mais um tempinho, eu vou falar para você. Obrigado. Sem dúvida, Lucas, é muito importante ter todas essas colocações, eu acho que é muito fundamental para o debate. O exemplo internacional traz uma visão, uma vivência, né, de situações análogas. Eu também acho que a nossa vivência e experiência mostra que o que ficou para acordo coletivo, algumas matérias não avançaram, né? Não houve esse entendimento comum, e esse talvez seja um ponto de bastante destaque, que a gente precisa evoluir na relação capital-trabalho. Eu quero também colocar que o Dr. Mário trouxe para nós a certeza de que as medidas de saúde e segurança deram certo, né? Nós tivemos o menor número de contaminação entre trabalhadores portuários, então, nesse ponto, foi acertada, né, essa medida de segurança, então, eu achei que isso é muito importante. Eu acho que soma a sua fala, não vai encontrar muita resistência, porque a gente tem no José Adilson, no Dr. Mário, líderes que procuram ter uma visão de que o trabalhador portuário avulso se insira na cadeia produtiva, seja produtivo, seja útil, né? E a gente falou uma coisa no início, que foi que fica muito marcada essa história no Brasil, às vezes pela história de um porto, né? Por exemplo, Santos. Então, a gente acaba não vendo que em outros portos essas evoluções já podem estar acontecendo e já estão acontecendo, como a gente falou, da escala web, né? Em Vitória, a multifuncionalidade, a questão de requisição, porque, por exemplo, José Adilson em Vitória tinha o apoio dos TUPs, por exemplo, para contratá-los, né? Agora está aí um pouco numa discussão, mas é um exemplo claro de que o trabalhador avulso, quando treinado, qualificado e interessado na produtividade, ele tem o espaço dele, né? Então, eu acho que assim, esses são pontos que são muito comuns entre esses que estão aqui, né? O José Adilson é um exemplo de liderança, um exemplo de trabalhador, então, que prega muito isso. Eu já via nas discussões da 595, ele ainda pela intersindical, também pela intersindical, trazendo a multifuncionalidade como opção, falando de todos esses temas que parecem sensíveis, mas para quem tem uma cabeça mais aberta e mais econômica, produtiva, eles não são tão sensíveis. Então, assim, eu acho que a automação ela diminui o contingente, mas ela não acaba, ela precisa de alguém qualificado para operar aquela automação. Então, esse é um ponto que já não é mais vai morrer porque a categoria vai sumir, porque a máquina vai substituir. Não, a máquina precisa ser operada, né? Toda a tecnologia precisa ser operada. Então, eu acho que há aí a transição desses modelos, né? E tem que ser encabeçada dessa forma. Lógico que a MP mexeu em pontos, como eu disse, pela exceção do momento, né? Mas tem lições aqui, que é o que eu vou deixar também para as perguntas finais, as lições que ficam, né? Os exemplos que ficam. Então, assim, eu acho que as tuas colocações vêm muito a corroborar. Eu sei que a gente tem pontos de vista diferentes, mas eu acho que a gente não vai encontrar muita resistência em algumas das visões que a gente tem e formou ao longo desses últimos anos. Então, agora, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da Federação Nacional dos Estivadores. Quero só lembrar que as perguntas que estão no chat eu vou colocar ao final, para que aí surja o debate. Então, eu vou passar a palavra para o José Adilson. O José Adilson, ele é presidente do Sindicato dos Estivadores do Porto de Vitória, no Porto Vitória, Espírito Santo.
é presidente da Intersindical da Orla Portuária no Espírito Santo, presidente da Federação Nacional dos Estivadores, vice-presidente da Contimaf, vice-presidente da Confederação dos Trabalhadores do Brasil, formado em administração de empresas e pós-graduado em cooperativismo. Então, assim, é uma barra alta aí do trabalhador portuário, um exemplo a ser seguido. Zé Adilson, a palavra está com você, faça uso aí do seu tempo. Bom dia a todos. Cumprimento todos na pessoa do Matheus e do Dr. Lucas. Registrar que estou palestrando junto com o meu companheiro Mário Teixeira. Eu considero que é o trabalhador portuário que tem maior conhecimento de porto do Brasil. Tinha um ídolo de Santos, que era Abelardo Wilkman Fernandes. Ele e Abelardo já vem desde aquela época, então, para mim, é o melhor que tem. Doutor Lucas, o senhor instigou, né? 50% eu concordo com o senhor e 50% eu vou pedir para depois do coronavírus a gente ter um debate. Porque eu vou tentar falar neste momento de Covid-19 não o trabalho portuário de uma forma normal, né? Então, essa é a minha tentativa. Para vocês entenderem o que eu vou falar, eu estou como presidente da federação, junto com Mário Teixeira e Eduardo Guterra, administrando o Brasil nesse momento do coronavírus. Eu estou como presidente do Sindicato de Estivadores de Vitória, administrando isso na minha base. Então, eu estou numa jornada dupla, né, neste momento do Covid-19. E aí, cada ponto desse que eu vou argumentar, dentro do que o Matheus, a gente conversou, e dentro até do que o doutor Lucas falou, vai ser muito no momento do Covid, mas que vai servir para uma visão mais ampla da coisa. Eu vou fazer, e não vou, senão o senhor está me instigando para ir para uma coisa muito maior, eu não sei se vai ser bom. Eu vou ser um contador de história, porque eu acho que nesse momento que nós estamos a uma semana de definição do destino da medida provisória 945, quem está nos escutando, e até os trabalhadores estão nos escutando, vai dar uma margem das coisas todas como aconteceram e o que pode acontecer e qual a nossa visão de algumas coisas. E muitas das coisas que eu vou falar é dentro do que eu, Mário e Eduardo Guterra, e que a Estiva do Brasil, com seus presidentes, conduziram da forma de fazer. Tá bem? Vamos tentar assim? Começo com o Matheus. O Matheus começou o seu discurso falando assim: em março estourou a pandemia. Aí, o Matheus, as 3 federações já estão trabalhando nisso desde fevereiro. Quando a gente soube que tem o coronavírus na China, um dos parceiros comerciais mais importantes do Brasil, porto, por onde pode ser a porta de entrada. As 3 federações já começou a traçar protocolos de proteção dos trabalhadores. Então, nós orientamos todos os portos para quê? Procure a Anvisa, procure a Secretaria de Saúde da região, procure o órgão gestor de mão de obra, procure os operadores portuários e os administradores de terminais, comecem a traçar protocolos de proteção dos trabalhadores. Então, já partimos para isso. Segundo, vai vir a contaminação. Como nós vamos trabalhar o atendimento da mão de obra quando os trabalhadores começarem a ser contaminados? Terceiro, mantenha os acordos coletivos todos funcionando. Já procure o operador portuário e o setor patronal para deixar os acordos coletivos protegidos nesse momento da pandemia. E quarto, qual é a proteção social do trabalhador neste momento de pandemia? Pode liberar o FGTS? Pode ter uma garantia de remuneração básica? Pode ter um PDV para enxugar os quadros neste momento? Ou seja, as federações, olha só, hein? Você falou em março, a medida provisória foi 4 de abril, fevereiro começou a organizar o Brasil desta forma. Infelizmente, vocês estão em Santos e vocês não conseguem ver isso, porque Santos parece que ele é maior do que todo mundo e aí ninguém abre para fora para ver o que está acontecendo. Esse é um problema que nós temos. Então, nós começamos a trazer isso. A Covid mostra, doutor Matheus e Lucas, a conduta das pessoas do setor patronal, das pessoas dos trabalhadores. E aí, os homens mostram exatamente na pandemia quais são as suas condutas. Você vai ter uma conduta de resolver um problema de uma pandemia social que ataca todos os trabalhadores, que ataca todas as empresas, a economia, de que forma? Com que caráter? Então, na Covid, o setor patronal mostrou
Aqueles que são ruins, a sua pior conduta, o setor do trabalhador mostrou a sua pior conduta. E as federações tentou nisso fazer o seguinte: corta as más condutas, porque nós estamos numa pandemia. Nós temos que ser, ou somos parceiros para enfrentar o tamanho do problema que é maior do que nós, ou nós vamos arrumar problema. Então, o papel meu, do Mário, do Eduardo, das federações, não só no setor portuário, é a grande briga nesse momento da pandemia, onde estão tentando tirar os direitos dos trabalhadores. Cada medida provisória que entrou a emenda Jabuti, tentando tirar o direito dos trabalhadores, flexibilizar a mão de obra, permitir contratação, demissão, ou seja, tirar o direito dos trabalhadores. Aí sim, tem os direitos gerais, aí vem para a questão portuária. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, na hora que eu falo, procure todo mundo e procure amenizar as más condutas. Porque em Vitória teve setor patronal que veio querer reduzir a equipe, veio querer fazer isso para resolver o problema do atendimento. Mas como nós temos, e eu venho da plataforma de uma mão de obra avulsa, que 80% dela trabalha no terminal fora da área do porto organizado, que não precisa usar os estivadores. Sabe por que nós estamos lá? Porque a gente tem que mostrar que nós somos bons e temos qualidade. A organização da mão de obra funciona. Então, neste momento, foi importante, sabe por quê? Porque quando vem aquele patronato que quer tirar direitos, reduzir a equipe, fazer a lambança toda, teve setor patronal que falou: ei, os trabalhadores estão corretos, vamos seguir uma linha de coerência, porque nós estamos contra, né, um contra o outro. É nós todos contra uma pandemia. E aí veio o problema quando começa essa questão da conduta. Seguinte, quem foi tentar aproveitar, né, do momento para isso aí? Aí sim, aí veio o problema Santos. Relações de trabalhos deterioradas, falta de confiança entre as partes, um problema nacional. Porque as coisas não andam aí. Se eu falo para vocês que nós estamos resolvendo o problema de proteção nos portos em fevereiro, quando surgiu o grande problema de ameaça de greve, a greve era, sabe para quê? Para buscar proteção nos portos. Eu até falei, meu Deus, os caras estão 2 meses depois discutindo fazer greve para tentar ter álcool gel no porto. Meu Deus, que deteriorização de relação, que infelicidade de relação. Não ter álcool gel, não ter como limpar a mão, não ter a máscara para proteger os trabalhadores. Que infelicidade, que atraso de vida do setor. Ou seja, o que nós estávamos discutindo há 2 meses, as 3 federações, começou em Santos, ameaçando de greve para ter proteção. Jesus, então aí fica complicado. E aí sim, a conduta também muito negativa de pegar uma fala do ministro e jogar ao público. Não se faz isso com ninguém. Quanto mais com o ministro de Estado, preocupado com a movimentação dos portos, que faz um contato e você faz isso. Pronto, desgringolou um problema muito grande no Brasil. O governo, então, nos procurou e perguntou: qual é o posicionamento de vocês? Eu não preciso contar essa história toda, né? Nós contamos que já estamos 2 meses trabalhando no governo. Os portos que nós estamos administrando e coordenando estão buscando proteção. Nós precisamos só de ajuda social, proteção do trabalhador, porque eu acho que só o setor patronal não vai conseguir dar essa proteção. Precisamos liberar FGTS, precisamos de garantia de remuneração básica, precisamos talvez de um PDV. Aí tem o papel do Estado para nos ajudar nós e o setor patronal a resolver o problema. Mas você acha que deve parar os portos? Não, porque nós estamos numa pandemia. O Brasil não está evoluindo economicamente com os programas que vocês estão fazendo. Se nós parar os portos, vai ser uma bancarrota. Vai ser um problema. E nós precisamos trabalhar, porque nós somos avulsos. Se o senhor não der nada social, como é que nós vamos sobreviver? Pronto, então aí, nós estamos contra a medida provisória. Nós não queríamos a medida provisória. Sabe por quê? Porque nós estávamos fazendo o nosso dever de casa. Nós estávamos trabalhando para resolver o problema. Veio o protocolo do Ministério Público junto com o Ministério de Infraestrutura, falando dos protocolos de ação. E aquele protocolo, perto do que as federações trabalharam, não foi nada. Foi bom, foi excelente. Mas nós tínhamos trabalhado muito mais amplamente os protocolos de proteção dos portos. Digo a vocês que nos portos do Brasil, e pode olhar os números, você se contamina, o trabalhador portuário se contaminou mais na sua casa e na rua do que dentro dos portos. Diante dos trabalhos que nós fizemos e que as federações fizeram. Pronto. Então vem a medida provisória. Nós não queríamos ela. Nós somos contra ela. E o Mário já falou que nós debatemos
vários pontos. Primeiro questão, afastamento do pessoal compulsório. Nós somos contra. Se nós somos uma atividade essencial, por que afastar os trabalhadores? Se nós temos que fazer os portos funcionar como o governo queria, por que fazer o afastamento dos trabalhadores? Sim, mas tem o problema da comodidade e da contaminação dos trabalhadores. Qual proteção social nós vamos ter? Como vamos trabalhar isso? Ou seja, nós estávamos organizando isso. O governo vem, baixa na medida provisória, afasta quem tem comorbidade, perfeito, mas vem e afasta quem tem 60 anos ou mais também, protocolo da OMS. Qual lugar que afastou as pessoas num lugar essencial que tem 60 anos ou mais? Então, esse causou um problema. Por quê? Porque nós somos avulsos. Quando eu afasto o vinculado, ele tem um salário. Quando eu afasto um avulso, ele não tem um salário. Então, esse foi um problema causado, é um problema grande. Que aí a gente falou, e aí, como é que faz isso? Aí vem o quê? A indenização. Que bom. A indenização compensatória. Só que ela vem 50%. Metade de uma média salarial de outubro a março. 50% do ganho dos trabalhadores. Com um problema. Como eu sou aposentado, tenho direito de trabalhar. Eu, aposentado, não recebo a indenização. Tá, o trabalhador tem a aposentadoria dele, mas ele vivia de uma renda a mais do trabalho. E esse trabalhador precisava dele para o atendimento da mão de obra, porque afastou nos portos em torno de 30% a 40% da mão de obra. Como fica o atendimento? Lembra lá dos protocolos interiores que eu falei? Como fica o atendimento? É isso? E a gente pediu para os acordos coletivos buscar solução para o atendimento. E conversa com o setor patronal. Nós traçamos todos os protocolos de atendimento, desmembramento de equipe, acúmulo de função, tudo que vocês pensaram nós traçamos para atender os portos, para não deixar de parado. Então, mas o governo veio e afastou 40% da nossa mão de obra. E não perguntou para nós como você vai sobreviver. Ah, indenização, 50% de um período. Só que trouxe uma série de problemas. O porto no Brasil que é sazonal. E que aí a sazonalidade dele trabalhou fora dessa média de 6 meses. Como é que calcula para o trabalhador? Como é que fica o cara que está afastado do INSS que voltou nesse tempo? Então, criou uma série de problemas de cálculo disso aí e do entendimento do cálculo, que para nós foi complicado. Então, o que nós defendíamos? Nós gostaríamos que a indenização fosse 100%. Nós gostaríamos que ele tivesse uma base mínima. Nós gostaríamos que o aposentado recebesse, que ele tem, doutor, aí pode dizer assim, é muito ou pouco, não interessa. Ele tem o direito de retornar ao trabalho. Se ele estava sendo ao trabalho e foi rompido o direito dele, ele tinha o direito de receber alguma coisa, alguma ajuda, porque quebrou a renda dele. Então, a indenização, ela é um embrião de uma garantia de remuneração básica, na nossa opinião. Aí sim, vamos trabalhar na miséria, o que você tira disso? É um embrião de uma garantia de remuneração básica que o Mário já defendeu muito positivamente em relação a isso. Tá certo? Sim, aí veio um outro ponto que é polêmico. E, mas aí se discutiu o atendimento. E no atendimento, falou, pode romper a exclusividade, que aí é um ponto que nós deveríamos discutir depois. A exclusividade dos trabalhadores portuários. É uma sacanagem. Aí, ou seja, os setores foram para cima do governo, dentro daquela filosofia que eu coloquei, de aproveitar a pandemia para tentar tirar direito, vamos romper a exclusividade dos trabalhadores. Nós falamos para o governo, permite a gente criar um cadastro temporário? Por quê? Você pode pegar qualquer um para botar no porto, numa atividade que vocês dizem que é essencial, permite a gente criar um cadastro temporário, então, no período, dentro do sistema? Não é isso? Então, só que aí isso tem polêmicas maiores e discussão maiores. E aí a cláusula, depois de muito debate, ficou do jeito que está aí. Agora, essa cláusula também, com certeza, é um governo que... E eu coloquei isso. Rapaz, desafiar um governo que tem a base dele no Exército, nas Forças Armadas e tudo, e tentar, num momento de pandemia, que é uma catástrofe, tirar alguma coisa, é você chamar as pessoas, sabe para quê? Eu acho que o nome diz, guerra. Então, a cláusula aí 4 é um pouco a cláusula da guerra. Manter os portos funcionando. É simples, é só olhar, não precisa de ter muito isso. Só que aí, uma coisa que ela é ruim, mas ela fez o quê? Limitou na mobilização de tudo. Como eu falei para vocês, nós falamos que não queremos parar os portos, porque nós estamos para resolver o problema, e não para criar problema, e não com a má conduta tentar aproveitar do problema. Então, é uma cláusula que, para nós, quando acabar a pandemia e quando acabar a medida provisória, fortaleceu a exclusividade. E aí, doutor, por isso que eu discordo desse ponto do senhor, é um debate para nós ter
outros dias de situação, né? Pronto. Vem, então, o governo e ataca a escala eletrônica. Não é isso? Botou no protocolo, porque a escala, querendo ou não, é uma aglutinação. No nosso entender, parece que ele fez isso para poder desaglutinar. Sim, a escala eletrônica permite isso. É uma proteção dos trabalhadores? É. Só, mas aí que criou problema, não é isso? E o governo nos perguntou assim, e o que você acha de escala eletrônica? Eu falei, rapaz, eu sou suspeito para falar. Doutor Lucas, eu pratico ela há 14 anos. Não é isso? Em Vitória é mais fácil me tirar como presidente do que tirar a escala eletrônica. Sabe por quê? Porque ela traz, primeiro, transparência. Então, o fundamental de uma escala eletrônica é que os critérios de rodízio que nós defendemos estejam dentro dela. Sabe por que a escala eletrônica de Vitória funciona muito bem? Porque foi nós que fizemos. O órgão tentou fazer uma para os estivadores e nós não gostamos do que fizemos uma melhor e levamos no Ministério Público e apresentamos. Olha a nossa. E a nossa convenção coletiva diz que os nossos critérios de rodízio estão dentro da escala eletrônica. Então o Ministério Público olhou a nossa e falou, órgão, você desculpa, a deles é melhor. E aí a escala eletrônica está com os nossos critérios de rodízio todos dentro. Mas para ter isso, doutores, ela tem que ser honesta. Ela tem que ser transparente. Ela tem que ser bom. Ou seja, a escala eletrônica é a liberdade do trabalhador. É ele conseguir enxergar tudo. E aí eu faço um debate aí com quem quiser, que aí, às vezes, a miopia não permite enxergar. A escala eletrônica, para mim, é devolver a escala para dentro dos sindicatos. O que nós fizemos, Matheus, quando falou, vai ter escala eletrônica? Há 14 anos atrás, montamos um laboratório no Sindicato dos Estivadores, 10 computadores, formamos todos os estivadores em informática. Desde o mais simples. Mas eu tenho aquele trabalhador mais simplório, não tem problema. Montamos uma escala eletrônica dentro do nosso sindicato. Ou seja, a escala eletrônica permitiu eu fazer o passado, trazer a escala para dentro do sindicato e eu cuidar do meu estivador. Uma internet muito potente, os computadores dele lá, nossos funcionários são abertos para isso, para atender a quem precisa, numa escala eletrônica, e nosso sindicato ferve de gente, ferve de estivador, que vai lá usar a nossa internet, usar a nossa estrutura, vai usar tudo. Não gostaria de falar isso aqui, porque pode dar, né? Mas nós usamos então a escala eletrônica. A escala eletrônica permite ser onde? Onde quiser, dentro do sindicato. Aí é um erro quando eu resisto a ela e não aproveito o avanço tecnológico e trago de novo o trabalhador para dentro do seu colo. Sabe o que é isso? Miopia. Miopia. Ou falta de transparência. Porque é a liberdade do trabalhador. É a evolução dele na relação. É ele poder tomar decisão. E todo mundo enxerga tudo. Eu tenho 7 grupos de WhatsApp que todo momento fica trocando ideia de carga, de tudo e tal. Nós quiser parar um porto, em 5 minutos nós paramos o porto. Basta para jogar no WhatsApp e pedir, vamos parar todo mundo aí, gente. Nós precisamos fazer uma mobilização, para tudo. Nós temos que buscar, dentro do eletrônico, novas formas. Então, eu acho que o governo usou a escala eletrônica para proteção. Mas nós temos que... Tem problemas. Tem 14 anos, mas para instalar, nós destruímos máquinas. Nós destruímos tudo. Mas depois toda greve que você faz, toda mobilização que você faz, tem que saber a porta de saída. Resistimos, botamos nosso critério de rodízio dentro da escala, do jeito que nós queríamos. Agora, vamos tentar trazer ela para o nosso colo de novo. Está dentro do sindicato. Basta como você enxerga. E aí a miopia permite você enxergar ou não. Aí é o grande problema. E vários trabalhadores de Santos já estão vendo e falando, nossa, que maravilha, melhorou muito. Distribuiu melhor o serviço. Eu estou vendo tudo que está acontecendo. Não tem interferência externa. Tudo acontece muito bem e as proteções todas são feitas. Será que é isso um problema? Não é. Tanto que eu pratico há 14 anos. A escala que o sindicato fez na relação direta com o Porto Céu é melhor do que a do órgão do Espírito Santo. Sabe qual sala tinha, doutores? Nenhuma. Era na nuvem. E nenhum trabalhador nosso percebeu isso. Só depois de meses praticando, 9 meses, eu comentei. Eles falaram, é mesmo, nós não temos sala. Nós não temos nada. Todo mundo no smartphone. Mas depois de 9 meses praticando, até o mais simplório estivador falou, caramba, como nós evoluímos. Nem sala nós temos. Ó. Nós estamos nas nuvens, usando tudo. Imagine isso. Então, escala eletrônica. Aí eu concordo com o senhor.
é do mesmo jeito de trabalhar a tecnologia. Como ela veio, como é que eu tiro proveito dela, né? Ela vem realmente desempregar, ela vem fazer tudo. Mas cada coisa dessa, eu sou chamado do mal necessário. Você tem que lutar, mas você tem que saber a porta de saída. Como é que eu protejo meu trabalhador? E a escala eletrônica, sabe o que faz? Primeiro, economizar de recursos, economia de recursos tremendo, de transporte, de tudo. Permite o trabalhador se expor mais, trabalhar mais, porque ele não precisa se deslocar de ônibus, de nada, de onde ele estiver, ele embarque, ele otimiza seu tempo, permite ter mais contato com a família. Agora faz o sindicato, faz o sindicalista ter que tirar o fundil da cadeira. Onde nós encontramos trabalhadores? No porto. Então, nós temos que ir para o porto, para dentro das operações, fazer nosso trabalho ser com qualidade, proteger os direitos dos trabalhadores e estar do lado dele. Já que a escala eletrônica afastou, vamos para dentro do porto. Vamos lá trabalhar lá dentro. Pronto. Multifuncionalidade. Eu acho que ela veio na medida provisória e são avaliações, tá certo? Para quê? Para resolver atendimento. As federações defenderam o intercâmbio. Nós usamos outro nome, transferência temporária de um porto para o outro. Nós falamos, doutor, se tiver o problema da pandemia, dentro daquele negócio de atendimento, se o senhor me der um avião, doutor Piloni, eu não piloto, mas nós vamos lá em Manaus, pegamos 280 trabalhadores e botamos no porto que o senhor quiser para fazer o porto funcionar. Caso a contaminação invada muito um porto e que ele tenha que parar, vamos usar a transferência temporária e voluntária? Então, as federações têm um conceito formado sobre isso. Hoje já está sendo praticado onde? O porto de Manaus está cedendo trabalhadores lá para o Porto Velho e atendendo a mão de obra por causa do nível de contaminação. E a multifuncionalidade vem dentro disso. Fazer o quê? Se você não tem na sua atividade, pega na outra e ajuda. Né? Pega lá do lado para poder resolver. Porque aqui nós não estamos pensando, como o senhor falou, de forma geral, fora da pandemia. Nós estamos pensando, dentro da pandemia, resolver um problema. É isso? Pega do lado. Por que você vai pegar lá longe? Porque, às vezes, um tem muito trabalho e o outro está sem trabalhar do lado. Então, traz ele para poder ajudar. Então, a medida provisória fez isso. O problema que nós achamos, as duas coisas tinham que estar regrado no acordo coletivo de trabalho. Mas aí o governo usou esse argumento que o senhor falou. Porque nós brigamos muito com isso. Sabe o que o governo falou para mim? E para Mário, para Eduardo? Rapaz, tem 20 anos que está escrito multifuncionalidade, até hoje vocês não fizeram. Escala eletrônica tem anos e anos pedindo para fazer, vocês não fizeram. Vocês acham que vai adiantar botar no acordo coletivo, seus José Adilson? E você vai fazer isso daqui a um mês? Esse é o problema nosso. Nós temos emendas para dizer que tem que estar no acordo coletivo. Mas aí eu vou dizer a vocês, quando eu vim assumir a Federação da Estiva, a primeira pergunta que eu fiz para a Estiva do Brasil é o seguinte: vocês vão me suportar? Vocês vão aceitar ter organização da gestão da mão de obra? Vocês vão aceitar propor a unificação dos sindicatos, a ser uma única categoria, a juntar todo mundo? Primeiro vocês têm que decidir se vocês vão aceitar. A minha vinda para a federação foi depois de um planejamento estratégico, onde a gente mostrou que ter a organização da gestão da mão de obra é que defende o trabalho avulso. Nós temos que ter qualidade, eficiência, tem que fazer as coisas certas. Onde de quem pratica multifuncionalidade há 20 anos nós praticamos a multifuncionalidade, inclusive com migração entre as atividades. Então, minha pergunta à Estiva do Brasil é essa: vocês vão suportar isso agora? Porque a minha vida toda foi brigar com a Estiva do Brasil todo para organizar a gestão da mão de obra. Não adianta dizer que quer ser avulso, tem que ser um avulso competente. Tem que ser um avulso que faça correto. Tem que buscar uma categoria única. Tem que juntar as atividades. Tem que fazer tudo isso. Então, eu acho, multifuncionalidade é o pleno emprego, doutor. Cheguei na minha escala de trabalho. Eu tenho a obrigação de atender primeiro a minha escala. Não atendi? José Adilson Pereira, eu sou formado de conferente, arrumador, capatazia, eu sou formado. Eu posso olhar para o lado e falar, o camarada atendeu, sobrou alguma coisa? É o pleno emprego, eu posso ir lá e trabalhar. Se eu tiver treinamento e especialização. Então, a multifuncionalidade é o pleno emprego. Até o dia a gente juntar e ser uma única categoria. E socialmente não é justo eu ir buscar alguém fora se o irmão está passando fome do lado. Então, socialmente, Abelardo Wilkman Fernandes falava, José Adilson, ele me chamava de Dedé, é uma bola. Antes de eu sair da bola para ir buscar fora, eu tenho que resolver o problema social interno.
Eu tenho que resolver o enfrentamento com a tecnologia. O consertador, a tecnologia está acabando com ele. Eu tenho que resolver primeiro esse trabalho dentro. Então, a multifuncionalidade entra para atender exatamente isso. Até mesmo, doutor, com o processo de migração. O que é o processo de migração? Migrar de uma atividade para outra, sem nenhum problema. E mais, de buscar fora também, sem nenhum problema. Assim, eu estou acabando. Matheus, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Eu tenho assim, as experiências tiradas, mas tem 3 minutos? Perfeito. O relatório do relator, e tem uma semana para votar. Ele manteve a medida provisória quase toda do jeito que é. Não é isso? Ele veio dentro desse ponto aí dos 60 anos, jogou para 65. Resolveu parte do problema. Se está afastado 30%, diminuiu, né? De repente vai cair para 10%. Mas não resolveu todo, porque tem gente que ficou ainda afastado. O pleito das federações para ele é que libere todo mundo. E a argumentação nossa agora é simples. Uma coisa foi essa cláusula lá no início da pandemia. Outra coisa ela é agora. Porque agora, vários estados já estão flexibilizando os shoppings, as escolas. E se nós somos essenciais e temos que manter o porto funcionando, por que manter eles bloqueados? Mas nós temos que ter os protocolos de saúde todos muito bem traçados para poder proteger esse trabalhador. E ele tem que ser voluntário a voltar, se ele quiser. Se não, fique em casa para poder se proteger, porque ele tem um risco maior. Então, na nossa opinião, isso já pode acontecer. O relator mudou o quê? Trouxe o valor mínimo, o salário mínimo. Isso é muito importante. Porque tem Porto do Brasil que pediu para o presidente da federação que seja R$600, imagine. É o porto sazonal. É o porto que o cálculo da média ficou num período onde a carga não estava, onde ele não trabalhou. A média deu R$300. O salário mínimo vai ajudar esse trabalhador na sua base. Então, o relator, Francisquini, atendeu isso, atendeu muito bem. Artigo 4º, nós não queremos ele, podia ter sido suprimido. É dentro do item que nós falamos. Infelizmente, essa é uma cláusula de guerra. Mas, graças a Deus, ele nem manchou para lá nem para cá, ficou onde está. Na nossa opinião, e aí uma decisão que ele tomou, que foi botar a medida provisória no período da pandemia, quando ela acabar, doutor, a exclusividade ficou mais forte. Não é isso? Eu acho que sim. É a lei que o Mário fala, Mário é bom porque Mário é portuário e é jurídico. Ele é formado não é a lei do reverso. Nós achamos que a exclusividade está mais forte. Aí tem gente que não enxerga isso, porque na sua má conduta está querendo aplicar a má conduta agora. Mas acabar a pandemia, o relator aceitou no período da pandemia. Isso se torna mais forte. Não gostaria de falar essas coisas aqui, até para não abrir o olho de cego. Mas esse é um ponto. Terceiro, nós queríamos sair da atividade essencial. Mas, ele me deixou aí, eu vou estudar o que o senhor falou e nós estamos estudando dentro do Tirando as Misérias, o que nós podemos aproveitar disso? Privatizar um porto agora que é realmente considerado essencial é mais complexo. Opa, então se torna uma ferramenta para nós? Um trabalhador que é essencial, a negociação tem que ser respeitada. Não pode contratar sem ter a negociação coletiva. Não é isso? Então tem que ter patamares. Talvez, então, dentro da miséria, nós vamos ter que ver fatores que nos ajudam para a gente poder trabalhar. O relator veio e criou o reporto. Nós, trabalhadores, não tem problema com isso. Mas parece que isso, vou acabar agora, parece que isso está tendo problema com o Ministério da Economia. E isso, querendo ou não, é a emenda Jabuti. Né? É uma emenda Jabuti. Dentro dos nossos princípios, que nós defendemos até na 932, não seria bom. E, por último, um desastre que o relator fez, mas que eu acho que ele vai consertar, porque ele se mostrou um cidadão de muito bom senso, diante dessa análise toda que nós fizemos. Criou o artigo 13, acabando com o ensino profissional marítimo. Os 2,5% que vai para o DPC. Nós estamos num debate do treinamento, o Mário já falou nisso. Eu acho que não é justo. Eu acho que sim, nós concordamos. Tem gente que não gosta que eu fale isso. Deve proteger o nosso setor patronal nesse período da pandemia. Pode até suspender os 2,5% para poder ajudar eles a pagar a nossa indenização. Por que eu gostaria que ele ajudasse? Porque eu gostaria que o aposentado recebesse. Eu gostaria que subisse de 50% para 100%. Então, se tira daquele dinheiro que está parado no DPC, que é 1,5 bilhão, não custa nada dar um dinheirinho para nós e melhorar esses problemas todos que nós estamos levantando. Não é isso? Então, essas são as considerações. Deixo para a reta final
dizer o que ficou da medida provisória. Mas, para finalizar, nós estamos contra ela. Porque nós trabalhamos, Matheus, lá o início que eu falei, 2 meses antes de ela entrar, 3 meses antes, as 3 federações já estavam trabalhando. Aí eu vejo a gente se esgoelar, depois eu até falei assim, nossa, que ridículo, gente. Eu estou se esgoelando para pedir álcool gel, máscara. Que relação deteriorada. Isso. Assim, a sua fala a gente já esperava essa visão, e é essa visão que nos dá alento de que a gente vai ter uma condução do trabalho portuário orientada para ser a melhor relação, a mais sadia, a mais transparente. Você passou por inúmeros pontos, eu tenho várias ideias, várias perguntas, várias colocações, mas eu acho que a gente vai ter que fazer o nosso seminário presencial, principalmente porque prioridade, exclusividade, isso vai mudar. A exclusividade, quando ela é faca na garganta, ela é uma coisa, a exclusividade, quando é opcional, é outra, né? Então, assim, como lidar com isso? Porque talvez a miopia seja isso nesse ponto, e o que traz uma insegurança ao setor produtivo, porque eu tenho liberdade, mas não tenho. Então, assim, como garantir, né, que o trabalhador portuário avulso, que é produtivo, esteja, porque o sistema avulso ele é interessante, a sazonalidade prova isso, então, assim, não há extinção, mas sim a adequação, tá? Só que eu não vou me alongar, nós estamos 10h52, eu queria muito já enaltecer aí, parabenizar por essa visão muito clara, muito objetiva sua, do Mário, inteligente, visando o futuro, percebendo a tecnologia, percebendo as mudanças que isso você faz desde sempre, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um horizonte muito bom. Mas eu queria passar a palavra ao Mário, porque nas colocações do Dr. Lucas Rênio, pontos foram tocados que eu quero deixar agora o tempo para ele poder falar sobre esses pontos, aí a gente volta para uma rodada final. Ok, Miller, muito obrigado. Foi interessante ouvir o outro lado, a posição do Dr. Bruno. Ele falou sobre a questão do vínculo empregatício, e eu acho que ele defende muito bem a posição como um advogado trabalhista do setor patronal. E nós, como advogado trabalhista do setor laboral, nós temos a nossa opinião e temos os nossos problemas, temos nossos fatos. O vínculo empregatício, a multifuncionalidade que ele falou, que defende que seja liberada para o vínculo empregatício, ela traz problemas jurídicos. Gostaria que ele entendesse o seguinte: o trabalhador até pode dar na empresa, quem sabe, dentro da liberdade da empresa de administrar a sua atividade econômica, ela pode até dizer, não, você trabalha aqui, eu trabalho ali, trabalho lá, tudo bem. Só que uma questão que nós nos preocupamos. Primeiro, desvio de função. O problema de ter essa liberdade, ele não teria tão amplo assim para ele fazer desvio de função. Ele colocar qual o problema que nós estamos tendo no retorno. O trabalhador avulso trabalha e depois, de acordo com a 9709, ele volta para o rodízio depois que terminar o vínculo por qualquer motivo. O que está acontecendo? Nós já temos casos concretos. Trabalhador, exemplo, trabalhador de bloco acabou sendo contratado com vínculo por determinado terminal. Lá no terminal, ele fez diversos trabalhos, inclusive trabalhou como conferente. Quando esse trabalhador voltou para o OGMO, ele falou, não, OGMO, eu era conferente lá, agora eu quero voltar para o OGMO como conferente. Conclusão, deu um problema jurídico e acabou que a própria justiça entendeu que o OGMO tinha que admiti-lo como conferente, não mais como bloqueiro. Então, tem esse problema jurídico. A questão da categoria essencial, ela não estava positivada, doutor Bruno. Tanto que não estava, que foi positivada agora. Se fosse positivada, não precisava ter incluído na medida provisória. E ele fez referência a cautelar. A cautelar foi o processo 1445, de 2013. Na verdade, a União Federal e as comunidades DOCs, elas levantaram a questão, alegaram que seria atividade essencial. Mas a liminar, doutor Bruno, que foi concedida, não foi em cima dessa questão. A ministra, que é a Maria Cristina Peduzzi, ela deferiu a liminar
claramente dizendo que a greve tem caráter político, nem tocou na questão da essencialidade na decisão dela. Então, eu reforço que não existe essa posição clara da Justiça do Trabalho com relação à atividade essencial antes desta MP. E outra coisa, essa decisão também da Pelusa, ela foi extinta pelo TST sem resolução do mérito. Então, aquela decisão que se pode entender, da Vênia equivocadamente, que ela se tratava de atividade essencial, não. Ela foi, inclusive, o processo foi extinto. Questão de Portugal, foi bem colocada pelo Dr. Bruno. Por coincidência, nós recentemente tivemos um evento internacional de portuários em Portugal. E temos as informações super atualizadas de Portugal. Ele tem razão em muita coisa que ele diz. A questão história do Ogmop lá atrás, que foi até copiado para o Brasil, realmente é verdade. Mas só que uma questão totalmente diferente de Portugal para o Brasil é que lá em Portugal existe a estabilidade de emprego para todo mundo, inclusive no Porto. As empresas em Portugal têm muito interesse até avulso. Tem muito interesse, tanto que eles de vez em quando, eles criaram até paralelamente pools de mão de obra de avulso, porque o trabalhador que ela pega com vínculo, hoje, ela não pode demitir amanhã, nem depois de amanhã. Então, é totalmente diferente. São realidades jurídicas, legais, que não dá para comparar muito assim. Também, a questão da exclusividade é uma coisa que nós entendemos com lógica. A Convenção 137 prevê a prioridade, mas acontece que no Brasil o órgão gestor de mão de obra ele tem diversas competências e, entre elas, a de ceder o trabalhador com vínculo, a treinar o trabalhador, está bem claro que isso é um treinamento, não teria lógica nenhuma. Ele treinar o trabalhador, investir dinheiro no trabalhador e a hora que... dinheiro dos operadores, que jogam para o órgão. E a hora do operador pegar com vínculo, ele diz, não, aquele pessoal que você treinou, que você manteve no órgão, eu não quero, eu quero pegar de fora. Tem lógica, doutor Bruno, pegar de fora. Então, a gente precisa discutir, como falou o Zé Dilson. Outra questão interessante, que o Zé Dilson falou rapidamente, a questão, tem a competência do órgão, que está no 33.2c, é de a realocação. Realocação, na prática, é o que nós chamamos de migração. É uma coisa interessante, muito interessante, é uma maneira de você viabilizar emprego ou atividade profissional para aquele trabalhador que está noutra categoria que não tem, que está com o mercado de trabalho esvaziado. Então, essa relocação é uma coisa importante. Recentemente, o Ministério Público do Rio Grande do Sul deu um parecer interessante nesse sentido. Há discordância em alguns pontos, mas eu acho que a realocação é uma coisa que vai pegar para o futuro e vai ser muito importante. E a única coisa é que o artigo 36 da Lei 2.815, ele prevê que o órgão, na gestão de mão de obra, tem que obedecer a regras estabelecidas em contrato, convenção e acordo coletivo de trabalho. Então, nesse caso, a migração pode existir, mas tem que ser uma coisa regrada, discutida previamente no próprio Conselho de Supervisão do órgão e, para ser implementada, ela deve obedecer regras estabelecidas em contrato, em convenção e acordo coletivo de trabalho. E eu acho que é isso. Como o Zé Dilson falou, nós temos muita coisa para discutir no momento pós-pandemia e nós somos a favor da modernização, principalmente, doutor Bruno e doutor Matheus, principalmente modernização através de qualificação profissional, treinamento dos trabalhadores para operar os novos e modernos equipamentos portuários. É isso aí. Obrigado. Muito bom, Mário. Muito bom, muito obrigado. Eu acho que a gente vai fazer outro seminário, já vamos marcar aqui para daqui a um mês, a gente vai com a MP aprovada, poder discutir um pouco mais o que fica de legado da MP, o que vai passar pelo tempo, a essencialidade declarada fica, o estado, a lei de greve, como é que fica a vinculação. Eu acho que a gente vai ter muito pano para manga para a gente debater no próximo, que eu acho que já fica aqui pré-marcada essa nossa ideia. A gente precisa, eu já não vou mais tecer comentários, porque eu preciso caminhar para o encerramento
né? Nós já são 11 horas e eu queria passar, então, a palavra com 2 minutos. O doutor Mário, se quiser já fazer mais alguma colocação, fica à vontade, mas aí eu vou passar a palavra por 2 minutos, doutor Lucas Reinel, depois o José Adilson, e aí a gente encerra esse primeiro debate sobre esse tema. É o nosso 15º webinar, mas com a presença dos trabalhadores, era isso que a gente queria, era essa visão que a gente queria provocar, era esse debate que a gente queria ter. A gente gosta muito disso e, como já falei, admiramos esse lado produtivo, orientado pela seriedade. Então, assim, a gente vai voltar a falar. Então, Zé, 2 minutos aí para a gente concluir o nosso webinar. Desculpe, eu vi meu cronômetro aqui, eu falei muito. E você foi responsável por isso, por muitos itens e por tudo isso. O que fica dessa medida provisória? Primeiro, avançou nos postos a proteção de segurança. Não só da pandemia, mas segurança do trabalho, exatamente por causa dessa discussão toda. Um embrião de renda mínima. Se eu defendo a tese que depois da Lei 12.815, se tivesse dado 1% para os trabalhadores de garantia de remuneração básica, não teria discussão disso, porque nós teríamos recursos para poder enfrentar a pandemia. O fortalecimento da exclusividade, na nossa visão. O avanço da organização da gestão da mão de obra. Ficando escalação de mão de obra, ficando multifuncionalidade. Era bom que estivesse no acordo coletivo, mas isso já fez o Brasil evoluir na organização da gestão da mão de obra e na junção das atividades na sua proteção. Análise da importância, nós vamos ter que fazer análise da importância de ser uma categoria essencial. Existem travas, porque isso tem travas para a gente fazer as nossas mobilizações, mas existem ganhos que nós temos que saber quais são. O trabalho avulso foi provado e mostramos isso para o governo como a grande ferramenta. Eu acho que não existe uma coisa contra a outra. Existem os 2 modelos trabalhando junto. E eu defendo uma tese. Dê tranquilidade ao trabalhador, dê proteção, que eu acho que as amarras da tecnologia, de tudo, ela acontece. O que nós precisamos é ter tranquilidade. Nós não precisamos ficar numa guerra de uma coisa contra a outra. Eu acho que isso atrapalha. Entendemos o relacionamento com o governo. Um governo novo, pensa diferente, negocia diferente. Essa estrutura, essa discussão toda da MP fez entendê-lo. E preparou os trabalhadores portuários do Brasil, o coronavírus, para uma coisa: o enfrentamento da privatização e desestatização e o enfrentamento de 3 frentes parlamentares discutindo a mudança portuária. E aí, doutor Lucas, não tem divergência. Tudo que o senhor falou, nós temos que ter a inteligência de escutar. O senhor é um jurista. Imagina os deputados lá que estão pensando. Imagina o que o setor patronal está querendo. Analisar e buscar a solução, porque lá eles estão querendo mudar a lei portuária, porque acham, está aí Aquino, acha que a lei 2.815 eles não tiveram nem participação nem debate. Então, tudo isso que aconteceu aqui se viu para nós como um grande treinamento para a grande batalha que nós vamos ter, que é a desestatização e a discussão da mudança da legislação portuária que esse governo quer fazer. Muito obrigado, Matheus, doutor Lucas, por esse debate. Espero ter ajudado nessa compreensão e desculpe, eu entro em transe e falo demais. Não, é perfeito, Adilson. É por isso que a gente deixou, eu deixei o tempo, né? Era tão importante, eu acho que tinha tanto significado, tinha tanto conteúdo que a gente precisava ouvir tudo, né? Precisávamos passar o tempo aí e ouvir toda a sua fala, né? Eu vou passar, eu acho que tem pontos para a gente falar, eu não quero ultrapassar o tempo, então eu vou passar para o doutor Mário para ele fazer a sua conclusão final dentro de 2 minutos, caso ele queira fazer uso. Obrigado, Miller. Não, realmente eu acho que é muito interessante esse debate, o nível do debate, interessante mesmo, e a gente só tem a agradecer você, Miller, agradecer os demais participantes, o doutor Bruno, o companheiro Zé Adilson, o Aquino, que deve estar ouvindo a gente aí, que a gente tem conversado com o Aquino 2 ou 3 vezes por dia durante esse processo legislativo da MP 945. E temos, felizmente, a gente tem tido bons entendimentos. Claro, a gente tem algumas divergências, mas divergência dentro da função de cada entidade. Tá? Então é isso. Muito obrigado para vocês e a gente está à disposição para uma próxima oportunidade. Perfeito, doutor Mário. Quero registrar o Sérgio Aquino, presidente da FENOP, que fez uma colocação,
sobre a parte empresarial, também estava se preparando quando o Zé Adilson estava contando do que eles antecederam um momento de pandemia, está no nosso chat. Tem uma pergunta do Ronaldo Garcia, que fala sobre a idade do trabalhador, né, do envelhecimento da categoria. Está aqui, depois eu vou encaminhar aos palestrantes para que a gente possa depois oportunamente responder, tá ok? Para que a gente possa seguir assim e cumprir o nosso script, tá? Lucas, para sua consideração final, por favor. Ok, quero finalizar parabenizando a Advocacia Rede Mira por mais esse webinar, parabenizar de forma específica o Matheus, que foi o idealizador desse tema de hoje, do convite para os palestrantes, acertou em cheio no convite. José Adilson, Dr. Mário, sempre muito bom ouvir vocês. Essa dialética, mesmo com posicionamentos diferentes, mas de uma forma construtivista, de uma forma respeitosa, inteligente, é bom para o setor portuário, no final das contas, e é bom para a sociedade. Quando o setor portuário avança, a sociedade avança também, porque traz renda, traz investimento, traz evolução. Assim como é muito bom também conversar com o seu Cirilo do Sindaporte, já aprendi bastante com ele também. Então, essas dialéticas são muito importantes. Quero destacar alguns pontos finais aqui. A questão do fundo do ensino da Marinha, que foi mencionado pelo José Adilson, é um exemplo aí de coesão, de trabalho em parceria, que tem sido muito bem costurado pela FENOP, presidente Sérgio Aquino, pela Federação de Estivadores, FENCOVIB, FNP. É muito importante que em alguns temas exista essa coesão, exista essa união. E a questão do ensino, do projeto do Sistema S portuário, tem sido um belo exemplo disso, dessa coesão, desse diálogo conjunto, desse encontro de ideias. O que preocupa na extinção do fundo, na minha opinião, preocupa mais no momento, é o que é mencionado no relatório, no parecer do deputado Francisquini, que após a extinção do fundo, o saldo pode ser utilizado para abatimento da dívida pública da União. Ora, se o fundo for realmente extinto, esse valor ele tem que voltar para o setor, de alguma forma, seja para investir em treinamento, seja para, de repente, amenizar os problemas financeiros dos órgãos, que é uma preocupação grande também, mas esse fundo não pode ser perdido. Foi um fundo criado e as contribuições tiveram destinação para o setor, para a melhoria do setor, treinamento, aprimoramento da relação capital-trabalho nos portos. Então, esse fundo, se ele for extinto mesmo, pelo que o José Adilson disse, acredito que o deputado, que o relator deve voltar atrás, mas se for extinto, que no mínimo esse valor que existe lá de mais de R$1 bilhão, que volte para o setor, e não sei que sirva para amortizar a dívida pública da União. Vamos ter que realmente realizar um novo seminário, ou 2 novos sobre a vinculação, né? O que acontece lá no Espírito Santo há anos já é um ótimo exemplo. Os avulsos trabalhando lá em Portocel, que é um TUP, e é nisso que eu acredito. Não numa exclusividade, inclusive exclusividade do trabalho portuário avulso. Não numa exclusividade imposta, mas uma exclusividade conquistada, numa questão liberal, numa questão de competição, em que os avulsos sejam contratados, não porque a lei impõe, ou não porque existe uma pressão, mas sim porque existe produtividade, existe ali um encontro de interesses, enfim, que aconteça como acontece lá no Espírito Santo. Por livre escolha do operador terminal. Eu acho, Lucas Rênio, desculpe, eu acho que a transformação social do trabalho portuário está muito orientada na mão desses dirigentes de federação, né? A gente fala muito sobre isso e você coloca esses pontos muito como sendo, olha, a gente, e o José Adilson também, e o Mário também, a gente não está deixando de ver isso, né? Mas como é que a gente vai caminhar? Com que negociação? Com que base de transparência? Com que olhar, né? Então, eu acho assim, a transformação social do trabalho portuário tem tudo para acontecer, né? Principalmente Exato. Quando a gente está com líderes sindicais de federações com esse nível de inteligência, de visão, de compreensão e clareza, né? Porque eu acho que o trabalho portuário foi muito pautado não por esses princípios, talvez, né? Mas sim por uma questão mais bélica, e Santos fica muito na evidência disso, né? Zé Adilson colocou muito bem o nível de relação existente. Então, eu acho que a gente está muito pronto para aumentar esse debate e ver
efetivamente essa transformação portuária que pega todos esses temas, multifuncionalidade, renda mínima, vinculação, qualificação e treinamento. E, doutor Mário, eu coloquei no nossa pauta que a qualificação e treinamento daria um seminário à parte, só para isso, né? Então, assim, não foi que eu falei ao passante, que não daria para falar disso. E sobre isso, rapidamente, na verdade, eu acho que a questão do fundo entrou nesse relatório muito em razão dos esforços que foram feitos na MP 932, né? Naquela altura que estava se tratando do Sistema S, então foi uma alternativa menos jabutica do reporto, porque o reporto é muito importante, Zé Adilson. As empresas precisam, ok, está nesse relatório, ela tem lei própria, já tiveram outras emendas em outras MPs, mas assim, aí eu acho que não é muito aproveitamento, é você ter celeridade processual, o que na matéria de processo legislativo é muito importante, porque senão a gente se perde lá no emaranhado de interesses e de papéis, né? Então, assim, eu acho que a gente está muito orientado para isso, Lucas, nós vamos viver e vamos participar desse momento na presença desses colegas, desses amigos, desses líderes sindicais. Desculpa te cortar. Que isso, Matheus. Agora, para finalizar de verdade, alguns pontos por último aqui. Como o Adilson já disse, chegamos realmente no momento aí, e a discussão sobre a MP 945 foi aí um aquecimento para a discussão sobre alterações ou não na lei. Acredito que realmente esse é um aquecimento e essa discussão vai avançar aqui para frente. O próprio ministro Tarcísio tem comentado que é o momento de conversar sobre isso, pelo menos, sobre algumas alterações na lei 2.815. A questão aqui em Santos, no início da pandemia, sobre álcool em gel, sobre condições de trabalho, com todo respeito, houve um sensacionalismo. A FENOP já vinha trabalhando, o SOPESP também convocando para reuniões. Em nenhum momento eu vi nenhuma negativa de operadores terminais de fornecer álcool em gel, fornecer condições, inclusive não só fornecendo para a comunidade portuária, mas para a relação porto-cidade, para hospitais e tudo mais. Mas houve um sensacionalismo, e esse sensacionalismo ele não ajuda para a evolução da relação capital-trabalho. E sei que as visões do Zé Adilson e do Dr. Mário Teixeira são diferentes. E acredito, para finalizar de verdade agora, ao contrário do que o Zé Adilson disse, com todo respeito, que essa questão da vinculação, que a gente vai fazer um outro seminário sobre isso, a MP ela reforçou a necessidade de quebra da exclusividade, porque ela quebra a questão aí do veto implícito da contratação por prazo indeterminado, porque prevê lá a contratação por prazo determinado, e demonstra que cabe sim uma discussão e uma flexibilização na questão da exclusividade. Mas a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Obrigado, mais uma vez, parabéns a todos. Muito bom, Lucas, muito obrigado. Obrigado, José Adilson. Acho que o tema ficou em aberto, nós vamos voltar, vamos organizar o próximo já, a partir de amanhã a gente já vem para organizar o próximo e poder debater com mais clareza as visões que tem sobre a questão de exclusividade, o quanto isso precariza o trabalho, por um lado, o quanto isso valoriza o trabalho daquele que muitas vezes pode não estar querendo se inserir numa cadeia produtiva. Mas assim, eu vou parar de falar porque não vou devolver a palavra a todo mundo, então ficamos aqui com as visões colocadas de forma muito igualitária, como a gente se trata, né? Com transparência, com cordialidade. Então, assim, fica aqui o nosso agradecimento. Quero também agradecer à Advocacia Rui de Melo Miller, porque está me recebendo de volta depois de 12 anos fora da atividade. Esse aqui é um marco da minha volta, esse nosso encontro. Então, assim, fico também a todos os colegas, Lucas Rênio, na pessoa do Lucas Rênio, todos os sócios, todos os trabalhadores de lá, muito grato por essa oportunidade que eu estou tendo da gente poder estar de volta aqui. Zé, para você finalizar, que eu vi que você abriu aí. Não, só dar tchau. Um abraço e muito obrigado pelo debate. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, Zé. Obrigado, Lucas Rênio. Até a próxima, pessoal.